E aí, amigo torcedor, amiga torcedora, espero que você não esteja de saco cheio de mim, porque gravei vídeo todo dia essa semana. Eu confesso que eu estou um pouco cansado de mim mesmo durante a semana toda, mas está sendo muito legal aqui falar com você sobre futebol, mesmo que o número de visualizações seja pequeno, mesmo que não tenha tanta repercussão, mas para mim está sendo muito bom aqui vir aqui bater um papo para a gente fugir um pouco dos assuntos tão pesados que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Bom, hoje não tem as mesmas informações de sempre, não vou ficar aqui enchendo linguiça. Todo mundo quer saber quando que volta o futebol, ninguém sabe ainda quando volta. O que está acontecendo é o seguinte, dois fatores novos, entre aspas. É cada vez maior a pressão em todo canto do mundo para que o futebol volte. Por quê? Porque o futebol gera muito dinheiro, movimenta muito dinheiro, né? Então os patrocinadores querem que o futebol volte, as casas de apostas, os sites de apostas querem que o futebol volte, dirigentes, está todo mundo pressionando para o futebol voltar logo. Alguns times, como eu falei no vídeo passado, estão voltando a treinar com aquelas restrições. No Brasil ainda alguns clubes estão se posicionando contra o retorno do futebol, como o São Paulo se posicionou. Amanhã eu conto mais no vídeo do Barulho Vídeos. Mas não tem nada ainda definido, mas se espera que existe uma previsão que para maio, agora no meio do mês de maio, já comece a voltar aí alguns treinamentos, mas vai ser portão fechado, todas aquelas mudanças que eu falei para vocês. E outra coisa, aqui no Brasil principalmente, o sindicato, os jogadores, na verdade esse sindicato não é tão forte assim, não é tão representativo, mas tem a sua representação. Algumas informações dão conta que os jogadores estão com medo, muito medo de voltar, deles voltarem às atividades normais, porque a grande maioria desses jogadores é jovem, tem filhos pequenos, tem família, muitos são o sustento da família. Então qual é o medo deles? O medo deles é deles ficarem doentes e levarem esse problema para as próprias famílias. Então eles estão muito receosos, os jogadores estão fazendo em conversas entre eles, existe essa tensão, esse medo, porque os jogadores não querem voltar enquanto não for seguro para todo mundo voltar. Eu acho também, gente, que enquanto a gente estiver empilhando o cadáver, não dá para pensar em futebol, não dá para pensar no retorno do futebol. Alguns aqui no Brasil, alguns governadores já estão estudando medidas da diminuição do isolamento, então, mas o problema continua aí, grave, sério. Então, e agora espero que os jogadores se imponham mesmo, que não joguem enquanto eles não tiverem segurança. Segurança para todo mundo, para mim, para você e para os jogadores de futebol também. Dito isso, gente, olha só, hoje eu vou contar uma história para você. Lembra que eu falei para você da história do Ronaldinho Gaúcho? É o seguinte, o Ronaldinho Gaúcho, na Copa do Mundo de 2006, eu tive o privilégio de poder conviver com a seleção brasileira durante muito tempo. E se você lembra, não sei quantos anos você tinha em 2006 na Copa do Mundo, eu cobri pela TV Record. Em 2006, ele era já uma grande estrela do futebol brasileiro, tinha sido campeão da Champions League, tinha sido campeão espanhol e chegou na Alemanha com status de craque, com status de ídolo, já considerado 2 vezes o melhor do mundo, em 2004 e 2005, e ele chegou como sendo um grande nome da seleção brasileira. Existia uma expectativa muito grande em cima do Ronaldinho Gaúcho. E o que aconteceu? O Ronaldinho Gaúcho na Alemanha, a gente convivendo com ele direto, porque na Alemanha teve aquele lance de Weghs, né? Eu até contei uma vez aqui para vocês, o lance de Weghs com aquela confusão toda. Weghs é uma cidadezinha da Suíça, onde o Brasil foi treinar, e aí existia toda virou um pandemônio aquela cidade com a presença da seleção brasileira. E o Ronaldinho era o grande destaque. Então, a seleção brasileira ficou no hotel, eles ficaram no hotel enorme, lindo, parecia um castelo. A cidade era muito bonita, essa cidade de Weghs, 3 mil habitantes só. E aí, o Ronaldinho era a grande atração. E aí a seleção brasileira treinava, o Ronaldinho, dos primeiros treinos, ele foi tirado dos trabalhos físicos mais fortes, porque ele estava desgastado das competições da Champions League, do Campeonato Espanhol, então ele foi meio que preservado. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Quando começavam os treinos naquele centro, naquele campinho de várzea que fizeram ali em Weghs, quando começavam os treinos, ele era o grande destaque. Todo mundo queria saber do Ronaldinho Gaúcho, os suíços, a imprensa estrangeira, todo mundo queria saber do Ronaldinho Gaúcho. E aí, o que aconteceu? Lá fizeram, tinha aquilo que eu já contei para vocês aqui, as barraquinhas, muitos brasileiros, a cidade tinha 3 mil habitantes,
no final das contas terminou, tinha mais de 25 mil pessoas que foram para lá. E tinha a mulherada que frequentava lá o centro de treinamento, tinha muita garota de programa brasileira, eu conheci várias, não no sentido bíblico, eu conheci porque a gente conversava ali, batia papo, e somos umas meninas muito legais, gente que saía principalmente da região nordeste do Brasil, se casava com suíços e iam morar no Brasil. Então, na verdade, eram ex-garotas de programa, mas tinha muita garota de programa brasileira lá de toda a Europa, e a mulherada, não só as garotas de programa, a mulherada ficava fascinada pelo Ronaldinho Gaúcho. Teve até uma história um dia engraçado, que eu tava no treinamento lotado, uma menina invadiu o campo, você vê o tamanho da várzea, aquela Vex, a menina invadiu o campo e grudou no pescoço do Ronaldinho, e aí essa imagem rodou o mundo. E aí, o que aconteceu? A seleção brasileira eles começaram os treinamentos e ficaram 15 dias lá. Depois de uma semana de treinamentos, a seleção brasileira teve folga. E aí, tinha uma cidadezinha perto ali de Vex, que chamava Lucerna, super bonita também, de carro, ali uma cidade um pouquinho maior, e a seleção brasileira toda teve folga. Aí o que aconteceu? A gente saía perseguindo atrás dos jogadores para tentar entrevista em algum bar, em algum lugar que eles fossem. E aí surgiu a informação que o nosso querido amigo Ronaldinho Gaúcho não tinha ido. Ele tinha ficado permanecido na concentração tinha permanecido na concentração do Brasil. Então, como a gente não tinha em Copa do Mundo, principalmente em 2006, teve essa várzea toda que era com a seleção brasileira, mas a gente, no setor privado dos jogadores, a gente não sabia muito o que acontecia. Então surgiu essa informação que o Ronaldinho Gaúcho não tinha saído para folga. E a gente estranhou, porque o Ronaldinho Gaúcho já era um pouco afeito a festas, à noite, né? Se descontrair. E aí ele não foi e descobrimos o motivo dele não ter ido, que eu vou contar para o Ronaldinho Gaúcho era foda. Aí, o que aconteceu? Ele ficou. E aí a gente tentou descobrir por que ele não foi. Será que... Aí sempre existia a preocupação dele estar machucado. Porque ele estava muito cansado, estava desgastado. Existia sempre uma preocupação que se ele tivesse cansado. Amigo, logo estourou a notícia. Ele não estava cansado coisa nenhuma. Ele teria, porque ninguém confirmou, mas ficou mais ou menos claro, né? Algumas fontes lá dentro que a gente conversava. O Ronaldinho Gaúcho arrumou uma namorada camareira do hotel da seleção brasileira. E muitos disseram que era brasileira, que era portuguesa. Nos hotéis de Vex, eles contrataram muita gente de Portugal, porque sabiam que a seleção brasileira ia para lá, e aí contrataram muita gente de Portugal, muitas meninas portuguesas. E o Ronaldinho arrumou uma namorada, e aí a comissão técnica teria pensado o seguinte, isso o papo que rolou na época, deixa o menino aqui namorando, é melhor ele não sair de folga, deixa ele com a namoradinha aqui, camareira, do Brasil, a camareira, a namorada dele deixa aqui, que ele não vai se desgastar, não vai sair, não vai pra noite. Mas, na verdade, isso tudo não adiantou nada, porque o Ronaldinho Gaúcho foi uma decepção enorme na Copa da Alemanha. Ele tinha feito aquela Copa de 2002 ainda muito novo, uma participação mais importante do que a de 2006, fazendo aquele cruzamento do gol na Inglaterra, vocês lembram? Ele foi uma grande decepção, não fez gol. Na partida que o Brasil foi eliminado contra a França, no gol do Henry, ele jogou mal pra caramba. Ele foi uma grande decepção. E muita gente fala que essa postura do Ronaldinho, e eu concordo, que essa postura do Ronaldinho, qual é a postura dele? Isso a gente vendo de perto, você vê antes de começar os treinos, ele fazia aquelas embaixadinhas com a bola, aqueles malabarismos com a bola. Ele é um cara, assim, a impressão que eu tenho, e quem conviveu com ele mais perto, os amigos meus do Sul, que conhecem muito bem ele, disseram o seguinte, ele é uma criança, um moleque que quer se divertir jogando futebol. Então ele nunca teve na cabeça dele essa história de ser o melhor do mundo, de como o Cristiano Ronaldo por exemplo, que a gente já conversou aqui também, o cara que treina, que se empenha em ser o melhor, em conquistar tudo. O Ronaldinho Gaúcho conquistou tudo que ele conquistou no futebol, ele conquistou se divertindo. Então as passagens dele, tanto dentro de campo, são iguais a fora de campo, ou no hotel da concentração com a camareira. Porque é essa a cabeça dele. Muita gente criticou agora quando ele foi preso, porque é irresponsável, joga a vida nas mãos do irmão, que o irmão, o Assis, sempre teve um comportamento bastante duvidoso em vários aspectos. Então, na verdade, muita gente fala, eu também concordo, que o Ronaldinho podia ter oferecido muito mais para o futebol brasileiro e mundial do que ele ofereceu, mas é justamente por isso. Ele queria se divertir, a impressão que eu tenho foi que ele queria se divertir. E aí ele se divertiu muito,
ganhou muito dinheiro e a impressão que eu tenho é que ele não amadureceu ainda. É uma criança. Você vê, ele foi preso e jogava futevôlei na cadeia, porque o interesse dele era esse, era jogar bola e se divertir. Eu fico triste porque eu acho uma pena, eu acho um desperdício de talento. Assim como o Ronaldinho Gaúcho, de uma outra forma, um outro desperdício que eu também acho de talento, que é o Adriano, o Imperador, que poderia ter oferecido muito mais para o futebol brasileiro mundial do que eles ofereceram. Mas, em todo caso, amigo, a gente não pode esquecer que o Ronaldinho é milionário, ganhou muito dinheiro, se divertiu pra caramba, conheceu belas mulheres, rodou o mundo inteiro, é um cara de sucesso, querido, muito querido, justamente por essa simpatia dele, justamente por esse comportamento meio descompromissado com as coisas, e sempre querendo brincar, e sempre querendo se divertir. Eu queria muito saber a sua opinião, o que você acha disso? Muita gente não gosta dele, justamente por esse comportamento sem compromisso, sem comprometimento. Eu acho que ele se divertiu, curtiu a vida como ele tinha que curtir, e na Copa da Alemanha ele é um dos caras mais simpáticos ali com a torcida, com os jogadores. Eu queria muito saber a sua opinião. Ó, antes de encerrar, deixa eu dar uma dica importante para você. É o seguinte, no primeiro comentário desse vídeo vai ter um link para você clicar. É uma camisa de futebol, uma parceria nossa aqui do site com o pessoal da Gapple, o aplicativo, e da Centauro. Eu não vou falar qual é a camisa, que vai estar com preço super bacana. Não vou dizer, você vai clicar nesse site, vai se cadastrar no aplicativo da Gapple e vai fazer o quê? O que você faz? Você compra a camisa de extrema qualidade, que eu não vou dizer o time que é, e aí você recebe o cashback, que recebe dinheiro fazendo a compra, que agora é a nova moda, é o que está pegando, e principalmente nesses tempos de crise, para oferecer para o cliente. As lojas estão fazendo isso, oferecem para o cliente esse cashback. Um dia eu vou explicar direitinho, com calma, o que é esse aplicativo da Gapple, mas para começar, um esquema muito bacana, uma camiseta com preço, uma camisa de time sensacional com preço promocional, tá aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar, vai se cadastrar, depois você conta aí nos comentários o que você achou, tá bom? Ó, e mais um lembrete, deixa aí no comentário do vídeo se você tem algum serviço, algum produto que você queira divulgar, além do meu Facebook, nas minhas redes sociais, pode divulgar, no meu Instagram também, pode divulgar aqui no comentário. Eu gravei um vídeo pro Barolo Vídeos, muita gente tá colocando lá o telefone, que tem delivery, nem que você tenha qualquer coisa, você faz bolo, faz máscara, quer divulgar, divulga aqui no canal, divulga nos comentários. Então é um jeito, eu não tenho como ajudar, eu sou Durango, mas é um jeito de eu ajudar, pelo menos você aí que quer divulgar o seu negócio, tá certo? Olha só, um dia só de historinha hoje, hein? Foi divertido, foi divertido. Eu volto amanhã, sexta-feira, com o Barolo Vídeos, falando do São Paulo. Eu vou contar uma história lá do São Paulo, da final do Brasileiro de 1986, que a TV Gazeta vai transmitir no domingo. Eu vou contar como é que foi a minha história naquele jogo. Envolve a avó do meu melhor amigo, uma noite trágica. Trágica pra ela, pra avó. Pra mim foi excelente. Então eu conto amanhã no vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Vamos torcer para que tudo passe, para que o nosso futebol volte logo. O vídeo já ficou enorme, hein? Ah, deixa eu aproveitar e fazer uma promoçãozinha dos meus produtos. Ih, quase derrubei tudo. Fazer a promoçãozinha dos meus produtos. Kleber, que estilos, olha a bermudinha. A bermudinha tá bonita, hein? Parece bermuda de tenista, mas é a bermuda do Boteco do Barolo. Confere lá, o site tá na descrição. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Forte abraço. Futebol é diversão, é tiração de sarro. O resto é uma grande bobagem. Forte abraço, tchau.